Seja bem-vindo ao canal Fotos Históricas. Se você é um amante da história e da fotografia, você está no lugar certo. Nesse vídeo, você irá presenciar 20 fotos raras do passado e suas histórias inusitadas. Nessa fotografia de 22 de novembro de 1944, vemos uma emocionante fotografia registrando o caloroso momento em que uma mulher francesa dá as boas-vindas a um soldado americano 2 dias após a libertação de Estrasburgo. A cena transborda gratidão e alívio, simbolizando a esperança restaurada e a apreciação pela chegada das forças aliadas durante os dias finais da Segunda Guerra Mundial. Nessa fotografia de 1979, vemos Brenda Spencer, de 16 anos, deixando o tribunal em Santa Ana, Califórnia, após se declarar culpada de 2 acusações de assassinato em um ataque de atirador furtivo. Ela tirou a vida de 2 pessoas e feriu outras 9. A imagem documenta um momento sombrio e destaca a trágica realidade da violência armada nas escolas, um problema que persiste até hoje. Nessa fotografia de 1945, vemos essa imagem impressionante mostrando a marca deixada por um Mitsubishi Kamikaze Zero ao atingir o HMS Sussex. A foto é um testemunho gráfico do impacto e da violência dos ataques kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial, destacando a tenacidade e sacrifício dos pilotos japoneses. A marca na embarcação é um símbolo duradouro da intensidade dos conflitos no Pacífico. Nessa intrigante fotografia de 1972, vemos os sobreviventes do infame acidente de avião nos Andes. Eles foram registrados após 72 dias de sobrevivência na neve. O grupo enfrentou condições extremas e recorreu ao canibalismo para sobreviver. A foto captura a resiliência humana diante de circunstâncias desesperadoras, representando uma história de sobrevivência extrema e os dilemas éticos enfrentados pelos envolvidos. Nessa fotografia de 1945, vemos essa imagem impactante retratando prisioneiros judeus após serem libertados de um trem da morte. O registro documenta a terrível realidade do Holocausto, evidenciando as condições desumanas enfrentadas pelos prisioneiros durante seu transporte. A foto serve como um testemunho gráfico dos horrores do genocídio nazista e reforça a importância de recordar e aprender com os eventos sombrios da história. Nessa foto histórica de 1845, vemos essa rara fotografia capturando o ex-presidente Andrew Jackson aos 78 anos, poucos meses antes de sua morte. A imagem oferece um vislumbre da figura política proeminente, destacando a idade avançada de Jackson. Essa foto se destaca como uma das poucas existentes do presidente, adicionando um aspecto visual à história de uma das personalidades mais influentes dos primórdios dos Estados Unidos. Nessa fotografia de 1956, durante a Revolução Húngara, vemos essa foto impactante capturando um revolucionário anticomunista segurando um coquetel Molotov nas costas. A imagem personifica a resistência tenaz contra o regime comunista na Hungria, revelando a determinação e o desejo de liberdade durante o levante. Este instantâneo visual representa um momento crucial de desafio aos governantes estabelecidos e simboliza a luta fervorosa por autonomia durante a Guerra Fria. Nessa fotografia de 1958, vemos essa intrigante imagem capturando bebês deixados para dormir ao ar livre em Moscou, promovendo o fortalecimento do sistema imunológico. O registro reflete as práticas da época, baseadas na crença de que a exposição ao ar livre contribuiria para a saúde e resiliência das crianças. A imagem oferece um vislumbre de costumes e ideias relacionadas à saúde infantil na União Soviética durante o período da Guerra Fria. Foto histórica registrada em 3 de abril de 1945, onde vemos essa imagem intrigante mostrando um soldado americano usando a coroa do Sacro Império Romano em uma caverna em Siegen, Alemanha. A cena destaca um momento de descontração e talvez o espírito irreverente dos soldados durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. A foto encapsula a mistura de tensão e alívio que caracterizou o final do conflito na Europa. Nessa fotografia de 1945, vemos essa imagem comovente documentando alianças de casamento retiradas das vítimas do Holocausto antes de serem executadas. A foto é um testemunho gráfico da brutalidade dos campos de concentração nazistas e das atrocidades cometidas durante o genocídio.
Essas alianças representam não apenas a perda de vidas inocentes, mas também a destruição de inúmeras histórias de amor interrompidas pela barbárie do Holocausto. Nessa fotografia de 1931, durante o julgamento de Al Capone, vemos essa imagem emblemática mostrando mafiosos escondendo o rosto, simbolizando a cultura de sigilo do submundo do crime. O registro visual reflete a tensão e o temor que permeavam o ambiente durante o processo judicial contra o notório líder da máfia. A cena ilustra a influência intimidadora dessas figuras durante a era da proibição, destacando a complexidade do combate ao crime organizado nos Estados Unidos naquele período. Nessa fotografia de 1915, vemos essa imagem tocante capturando um soldado sérvio dormindo ao lado de seu pai, que veio visitá-lo na linha de frente perto de Belgrado. O registro evoca a humanidade e as relações familiares em meio à brutalidade da Primeira Guerra Mundial. A cena destaca a conexão emocional que transcende as circunstâncias adversas da guerra, oferecendo um vislumbre da intimidade em tempos de conflito. Foto histórica registrada em 1945, onde essa curiosa imagem mostra enfermeiras do Exército dos Estados Unidos tomando banho de sol ao lado de um gêmeo de 40 mm em um navio de tropas da Guarda Costeira retornando da Europa. A cena combina a descontração das enfermeiras com a presença militar, oferecendo um retrato singular da vida a bordo durante o pós-guerra. A foto ilustra a dualidade de momentos de relaxamento e o ambiente militar em meio à volta para casa após os conflitos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Foto histórica registrada em 1941, onde vemos tropas alemãs hasteando a bandeira nazista sobre a Acrópole. A cena simboliza a ocupação nazista na Grécia durante a Segunda Guerra Mundial, destacando a influência e o controle impostos pelas forças alemãs sobre locais emblemáticos. A foto é um lembrete sombrio dos eventos durante a ocupação e das consequências devastadoras para as nações invadidas. Foto histórica registrada em 1954, onde essa cativante fotografia captura 4 físicos renomados dando um passeio: Albert Einstein, Hideki Yukawa, John Wheeler e Homi Jehangir Phaba. A foto reúne mentes brilhantes de diferentes partes do mundo, representando uma época marcante na colaboração científica internacional. O registro visualiza o encontro de grandes intelectos, ilustrando a diversidade e a colaboração essenciais para o progresso na pesquisa científica. Fotografia de 1999, durante a Guerra de Kargil, essa imagem comovente captura soldados indianos enterrando soldados paquistaneses mortos de acordo com rituais islâmicos, mesmo após o Paquistão se recusar a aceitar seus corpos. A cena destaca a humanidade e respeito pelos adversários, transcendendo as fronteiras em um momento de conflito. Essa foto é um testemunho da compaixão e dignidade que podem persistir mesmo nas situações mais desafiadoras. Fotografia de 1938, onde vemos essa encantadora imagem registrando crianças em frente à maior cabana de madeira do mundo em Portland, Oregon, Estados Unidos. Construída em 1905, a estrutura majestosa foi lamentavelmente incendiada em 1964. A foto captura a grandiosidade e o encanto que a cabana proporcionava, servindo como um lembrete nostálgico de uma época passada na história arquitetônica de Portland. Foto histórica registrada em 1946, onde essa notável fotografia mostra Albert Einstein desafiando o clima racial da época ao visitar a Universidade Lincoln, na Pensilvânia. Esta foi a primeira faculdade para negros a conceder diplomas nos Estados Unidos. A foto representa o compromisso de Einstein com a igualdade racial e sua contribuição para desafiar as normas discriminatórias. Sua presença na universidade é um marco simbólico na luta pela justiça social e educação inclusiva. Em um momento de intensa resposta pública, o líder da União Britânica de Fascistas, Oswald Mosley, é atingido por uma pedra na cabeça imediatamente após fazer uma saudação romana durante um discurso. A fotografia documenta a rejeição e hostilidade significativas que Mosley enfrentou devido às suas ideologias fascistas. O evento ilustra a polarização política e as tensões sociais que caracterizaram esse período, refletindo as reações vigorosas da população diante do avanço do fascismo. Fotografia registrada em 1939, onde vemos essa imagem inusitada retratando a Companhia de Apoio à 3ª Divisão de Infantaria no Havaí.
O registro oferece um vislumbre da rotina militar e da preparação para as crescentes tensões no cenário global às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A foto é um testemunho visual da vida militar no Pacífico antes do envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. Chegamos ao final desse vídeo. Fique à vontade para expressar a sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo valioso que estamos preparando para você, não se esqueça de curtir o vídeo para me ajudar, até a próxima.